tudo bem com vocês? Aqui é a Natasha, mais um Radar Geek, e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Em vez de eu falar sobre o filme do Capitão América Guerra Civil, que é um assunto que já tá bem saturado, eu vou falar pra vocês a diferença entre o filme do Capitão América Guerra Civil e o HQ, que é o arco da série da Marvel, que é sobre a Guerra Civil. Vão ser 10 diferencinhas básicas que eu vou contar pra vocês, e é isso aí. Então prepara a coleção de HQ e vai! Entre o Tratado de Sokovia e o Registro de Super-Humanos. O acordo em si pode ser um ponto conectado entre o filme e o HQ, mas ele foi implementado de uma forma um pouco diferente. No filme foi apresentado o Acordo de Sokovia, que faz com que os super-heróis se redimam ao governo e que as suas ações comecem a ser monitoradas para eles serem melhor treinados para tentar minimizar os danos dos combates deles. Já no HQ, o que acontece é que todos os super-heróis devem mostrar e revelar a identidade secreta deles pro mundo inteiro. E isso é o fato pelo qual o Capitão América vai contra esse acordo e o Tony Stark é a favor do acordo. No filme, vocês podem achar que esse acordo de mostrar a identidade não vai ser tão relevante pelo fato de que quase todos os super-heróis já mostraram a identidade deles, quase todo mundo já sabe quem eles são. Mas no HQ, esse é um dos pontos mais importantes pra eles. Quase nenhum super-herói realmente revelou a identidade secreta deles, o que torna muito perigoso eles fazerem isso, porque muitos vilões podem começar a ir atrás deles. 2. A quantidade de super-heróis no filme e no HQ. O arco da Guerra Civil no HQ é composto de vários super-heróis, basicamente todos os super-heróis da Marvel, exceto aqueles que já morreram em histórias anteriores ou que estão fora do planeta Terra. E no filme a gente conta com poucos super-heróis comparados ao HQ. Mas lógico, ia ser muito complicado eles também conseguirem trazer todos esses personagens com vários atores de diferentes estúdios e diferentes áreas para um único filme. Terceira diferença, os vilões da história. Basicamente no filme apareceram dois vilões. O primeiro que apareceu só no comecinho do filme, que foi o Ossos Cruzados, que fez o papel mais ou menos do Nitro no HQ, que foi aquele papel de se explodir e destruir algum lugar. No filme que acabou sendo explodido foi aquele prédio, mas no HQ foi um pouquinho mais cabulosa a história. No HQ o que acabou sendo destruído completamente com a explosão do Nitro foi uma escola repleta de criancinhas, então foi muito mais cabuloso do que aconteceu no filme. Mas por conta da cota de sangue que a Marvel tem, parece, né, nos filmes dela, eles tentaram reduzir um pouco o impacto, em vez de uma escola, um prédio. O segundo vilão do filme que apareceu foi o Barão Zemo, que foi o responsável por toda a trama envolvida nas disputas e guerras e combates do filme, que foi também o responsável por explodir o prédio da ONU e começar então todo aquele fuzuê da guerra entre os super-heróis. Mas no HQ, esses dois vilões nem apareceram na Guerra Civil. Na verdade, a Guerra Civil nos HQs realmente foi focada na trama entre o combate dos dois times, o time do Capitão América e o time do Homem de Ferro, que são aqueles contra e a favor do acordo. E acabava que na própria HQ, meio que, em vez de vilões e heróis, se separava por aqueles que tinham a razão e aqueles que não tinham a razão, meio que te dividindo em várias partes do HQ pra você tentar achar o que é certo e o que realmente não é certo. Quarta diferença, o Quarteto Fantástico e os X-Men. Infelizmente, é óbvio que nos filmes a gente não ia ver nenhum integrante do Quarteto Fantástico, nem dos X-Men, porque os direitos de imagem desses super-heróis estão com outros estúdios e não com a Marvel Studios. E no HQ, esses dois grupos tiveram um papel muito crucial na Guerra Civil. Vocês conseguiam ver até a Mulher Invisível e o Senhor Fantástico em times diferentes. E os X-Men também tiveram um papel super importante na saga, mas a grande maioria dos X-Men nessa época não estavam nem vivos e alguns estavam até desaparecidos depois da saga do Dia M. Mas se você não sabe também, o Wolverine teve um papel crucial na história da Guerra Civil. Foi ele que foi atrás do Nitro, lá no começo da história, onde ele explodiu e causou todo aquele desastre, que foi a razão para proporem o tratado. Quinta diferença, o Homem-Aranha. Se vocês não sabem, o Homem-Aranha apenas apareceu nesse filme da Marvel porque a Marvel Studios fez uma parceria com a Sony, que é a detentora de todos os direitos de imagem do Homem-Aranha, pra ele aparecer então no nosso filme, fazendo essa alegria, porque a aparição dele foi muito boa, realmente ele veio de um jeito mais cômico, irritante, aquele super-herói mais novo que não tá muito maduro, que é um pé no saco, mas querendo ou não, ele acabou sendo um lado super forte do time do Stark, elevando muito o padrão do time dele. Mas foi um pouco diferente nos quadrinhos, porque em vez de ele aparecer só no final da Guerra Civil, porque o Stark foi falar com ele, chamou ele pro time, o Homem-Aranha, na verdade, ele foi um dos primeiros a assinar o acordo de registro de super-humanos e realmente mostrar sua identidade pro resto do mundo, o que acabou que em próximas edições até dos HQs ele começou a ser muito importunado por diferentes
mutantes, vilões que começaram a encher o saco dele porque agora sabiam quem ele era. Mas um ponto muito legal também do HQ é que o Homem-Aranha também foi um dos primeiros a perceber que o que estava acontecendo nessa guerra civil era muito estúpido, porque afinal eram amigos que estavam lutando entre si. Então ele começou a perceber que era uma coisa idiota, e após a morte de Golias, aí realmente ele falou, não, eu vou mudar de time. E o que aconteceu? Ele foi pro time, então, antes ele era do time do Tony Stark, ele foi pro time do Capitão América pra tentar mostrar pra todo mundo que isso realmente era uma baboseira, que era pro pessoal parar com essa guerra civil. Sexta diferença, Thor e Hulk. Diferente das HQs, o Thor e o Hulk não aparecem no filme do Capitão América Guerra Civil. Isso porque, primeiramente porque o Thor, depois do filme Vingadores Era de Ultron, tinha voltado pra Asgard pra tentar descobrir algumas respostas a respeito das visões que ele teve sobre as Gemas do Infinito. E o Hulk, no último filme dos Vingadores, ele tinha entrado num jatinho lá dos Vingadores e desapareceu, e a gente não sabe o que aconteceu com ele. Já nas HQs, o Thor, na verdade, estava morto. Sim, ele estava morto. E o Stark teve a ideia genial de criar uma cópia do Thor, que acabou em uma das batalhas perdendo o controle e matando o Golias. E esse clone, mais pra frente, acabou sendo também o vilão da outra saga do Thor, que é o Thor Ragnarok. Enquanto isso, na HQ, os Illuminati tinham enviado o Hulk pro espaço, depois de certos eventos catastróficos que ele acabou gerando com a sua luta com o Coisa lá em Las Vegas. E essa iniciativa, então, acabou mais pra frente gerando a outra saga do Hulk, que é o Planeta Hulk. Sétima diferença, o Soldado Invernal. Buck Barnes, que é o Soldado Invernal, ele teve um papel muito crucial em todo o filme do Capitão América Guerra Civil. Querendo ou não, ele estava participando de quase toda a trama do filme. Ele foi uma das causas principais entre o conflito entre o Capitão América e o Homem de Ferro no final do filme, que foi o plot twist da história, na verdade. E além disso, como ele foi acusado por explodir o prédio da ONU, foi o motivo pelo qual Pantera Negra se juntou ao time do Homem de Ferro em vez do time do Capitão América. Mas no HQ não foi tão assim não. Na verdade, o Soldado Invernal não teve várias aparições tão importantes quanto no filme. A única aparição mais relevante dele na HQ realmente foi quando ele tentou invadir a SHIELD para ajudar o Capitão América a fugir lá da SHIELD. O que nos leva à nossa oitava diferença, que é a da SHIELD. Na saga dos quadrinhos, a SHIELD tem um papel super importante nesse arco da Guerra Civil. Basicamente, a Maria Hill, que agora é a coordenadora da SHIELD, é a responsável por ir atrás de todos os super-heróis que não querem ser registrados e, logicamente, então é responsável por registrar esses super-heróis, fazendo então com que ela vá pro time do Homem de Ferro. E quem ajuda então o time do Capitão América é, na verdade, o Nick Fury. Mas já no filme, a SHIELD nem existe mais, ela foi totalmente destruída no último filme dos Vingadores, a Era de Ultron. Mas um fato engraçado é que quem realmente ajudou os super-heróis lá no outro filme dos Vingadores, a Era de Ultron, mas um fato engraçado é que quem ajudou os super-heróis lá no filme A Era de Ultron foi o Nick Fury, que ele veio com aquele porta-avião, ajudar a salvar todas as pessoas que ainda restavam lá de Sokovia. E esse cara que ajudou os Vingadores no final do filme, que foi o responsável por eles se unirem e realmente continuarem os Avengers, ele nem apareceu nesse último filme. Ele nem ajudou ninguém, nem apareceu, o que torna um pouco estranho o desaparecimento dele. Nona diferença, os integrantes de cada time. Basicamente, teve uma pequena diferença entre o filme e o HQ. Primeiramente, quem estava do lado do Capitão América no filme era Falcão, Homem-Formiga, Feiticeira Escarlate, Gavião Arqueiro, Soldado Invernal e a Sharon Carter, que é a Agente 13. E no time do Homem de Ferro estava o Máquina de Combate, a Viúva Negra, que depois meio que muda de time pro time do Capitão América, o Pantera Negra, o Visão e o Homem-Aranha. Já no HQ, quem estava no time do Capitão América, primeiramente, era a Feiticeira Escarlate, o Soldado Invernal, o Falcão, o Homem-Aranha, que na verdade antes ele era do time do Homem de Ferro, mas ele acabou trocando pro time do Capitão América depois. E na verdade o Gavião Arqueiro e o Homem-Formiga, como Scott Lang, estavam mortos nessa época do HQ. E no time do Homem de Ferro nós temos a Viúva Negra, a Agente 13, a Máquina de Combate, o Homem-Aranha e o Homem-Formiga como Hank Pym. E o Pantera Negra e o Visão estavam meio neutros, na verdade. Décima e última diferença, o final da história. Basicamente no HQ o que realmente acontece é que o Tony Stark e o Capitão América, enquanto eles estão lutando, eles eram separados por civis. E o Capitão América vendo aquele seu amigo no chão, todo acabadão, e olhando ao redor, vendo toda a destruição que o combate deles causou, ele acaba se redimindo e desistindo da luta e se entregando. E quando ele tava indo a julgamento, ele sofre um atentado e é morto, então ele morre. E no filme ele não morre, porque ninguém morre no filme da Marvel, e é isso daí. Então o final é completamente diferente. E é isso daí, pessoal. Essas foram as 10 diferenças entre o HQ e o filme do Capitão América Guerra Civil. Caso vocês tenham algum comentário ou lembrem de alguma outra diferença, pode deixar pra mim nos comentários que eu vou ler. E deixa seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, que vai me ajudar pra caramba isso. Aqui também estão todas as minhas redes sociais
sociais, se você quiser me seguir e me acompanhar, eu sempre posto novidades, é legal pra vocês acompanharem meu trabalho também. Então é isso daí, um beijo pra vocês, seus geeks!